Oi, eu sou a Thalita e a gente vai falar sobre reflexões bioéticas sobre a extinção de espécies. E eu vou começar com a introdução, sobre a introdução no trabalho. Nosso trabalho a extinção de espécies sempre fez parte da natureza, mas atualmente está sendo acelerada pela ação humana, o que levou aos cientistas a considerarem que vivemos no antropoceno. Uma nova era marcada por uma sexta extinção em massa. Como possível solução surgiu a ideia de desextinção, reviver espécies extintas por meio de técnicas genéticas. No entanto, essa proposta levanta debates éticos sobre ambientes e sociais. E a pesquisa busca analisar se a desextinção é realmente viável e adequada para o mundo, e tudo mais. Hoje eu vou falar com vocês sobre a desextinção, que é o processo de tentar trazer de volta espécies que já foram extintas. Essa ideia ela começou a ganhar força na cultura popular com os livros Jurassic Park e O Mundo Perdido, na década de 1990. Essas histórias cientistas usavam engenharia genética para recriar dinossauros. Na época tudo isso parecia impossível, só que com os avanços das áreas de clonagem e engenharia genética, fizeram com que essa ideia saísse dos livros e começasse a ser discutida de forma séria nos meios acadêmicos. Hoje, embora cientistas afirmam que reviver dinossauro ainda não é possível, principalmente porque o material genético dele se degradou completamente com o tempo, existe sim uma expectativa de que seja possível trazer de volta espécies que apareceram mais recentemente, ou seja, que ainda tem material genético viável armazenado. Alguns exemplos dessas espécies são o golfinho do rio, o pombo passageiro, o famoso mamute lanoso e até as plantas, como a castanheira americana. Um dos casos mais emblemáticos que marcou a história da desextinção aconteceu no início dos anos 2000, com o bucado espanhol, uma cabra selvagem que foi declarada extinta em 1997. Antes da morte do indivíduo, os cientistas já haviam coletado amostras da pele do animal. Em 2000, um grupo de cientistas espanhóis iniciou um projeto de clonagem usando uma técnica chamada transferência nuclear. Em 2000, um grupo de cientistas espanhóis iniciou um projeto de clonagem usando uma técnica chamada transferência nuclear de célula somática. Eles pegam o núcleo das células do bocado e colocam em óvulos de cabras selvagens vivas. Depois de 500 tentativas, 7 cabras ficaram prenhas, mas apenas uma que deu à luz. O filhote nasceu com vida, mas infelizmente sobreviveu só 10 minutos, por causa da série de anomalias cardíacas e respiratórias. Apesar desse fracasso, esse momento foi marcado como marco histórico, como disseram os cientistas George Church e Ed Hedge. Eles falaram que naquele dia, pela primeira vez, a extinção deixou de ser para sempre. Esse caso ele chama muita atenção, até que em 2013, uma conferência TED em Washington tratou exclusivamente da extinção. As palestras foram transmitidas ao vivo e alcançou o mundo. Pouco tempo depois, uma matéria especial da revista National Geographic ajudou ainda mais a popularizar a ideia. A partir daí, a desextinção saiu dos laboratórios e começou a ser debatida na mídia, entre políticos, ambientalistas e filósofos. E com isso, também surgiram muitas questões bioéticas importantes. Algumas perguntas que se colocam são: será que devemos realmente trazer espécies extintas de volta? E se elas causarem desequilíbrio no ecossistema atual? Será que isso é uma forma de corrigir os erros humanos do passado ou estaremos apenas repetindo os erros com essa tecnologia? Só que esses reflexos eles mostram que a desextinção não é só uma questão de ciência e tecnologia, mas também de responsabilidade ética, ambiental e social. Então, a desextinção, que começou como uma ideia fictícia, hoje é uma possibilidade real, ainda com muito desafio, mas que pode ter impactos profundos na forma como lidamos com a biodiversidade, a conservação e o próprio futuro do planeta. Os caminhos propostos para a desextinção, o que seria a desextinção? É o ato de trazer de volta algumas espécies já extintas, e tem sido explorado através de diversas técnicas de abordagem. Uma delas é a clonagem, que é a utilização de células de DNA, preservando a espécie extinta para criar um indivíduo idêntico. A engenharia genética, que edita o DNA da espécie, que são geneticamente próximas das extintas,
introduziram genes que eram característicos da espécie. E a reprodução seletiva, que busca recriar as características perdidas das espécies extintas. Hibridização também é uma dessas formas que produz algumas informações genéticas de espécies extintas. E as outras abordagens é exatamente isso, é ressaltar que a desextinção ela ainda é uma área ainda há muitos desafios e controvérsias, com questões tanto ambientais, né, e biotécnicas a serem consideradas, porque existem os prós e contras e tudo isso tem que ser levado em consideração. Bom, eu vou falar sobre os problemas relacionados aos caminhos propostos, eu vou colocar de uma forma bem resumida para a gente entender. A reprodução seletiva. A reprodução seletiva não garante a criação de um organismo idêntico à espécie extinta e pode levar à perda de heterozigosidade. E a clonagem por transferência nuclear de células somáticas. A clonagem por transferência nuclear de células somáticas é um método ineficiente, depende de núcleos celulares viáveis e enfrenta problemas de histocompatibilidade e anomalias no desenvolvimento. E a engenharia genética pode levar à formação de híbridos com aptidão reduzida, redução das taxas de crescimento populacional e problemas de fertilidade. E, além disso, todas as abordagens geram poucos indivíduos, o que dificulta a adaptação à natureza e aumenta o risco de extinção devido a gargalos genéticos. Ou seja, o próprio termo de extinção é questionável, pois nenhuma abordagem trará a espécie extinta de volta, mas sim uma espécie semelhante. Eu vou falar sobre alguns problemas bioéticos da desextinção. Todos esses problemas sobre a desextinção desencadearam muitos argumentos no mundo acadêmico. Esse artigo, ele pega um livro chamado As Éticas da Extinção e fala sobre as abordagens bioéticas que tem nesse livro, que é abordado em 5 dimensões. A primeira dimensão é a dimensão axiológica, onde vai abordar os riscos ecológicos e os valores ambientais. Como os ecossistemas alterados, já que essas espécies elas encontrariam ecossistemas muito alterados ou parcialmente. Desequilíbrio ecológico, como a predação de espécies nativas, poderia também competição com as espécies atuais, já que pode ser competição por habitat ou por território, né? Ou também por comida. Também teria hibridização, propagação de doenças. Essas espécies novas elas poderiam ser muito suscetíveis a patógenos modernos. E também causaria mudanças em regimes hidrológicos. Poderiam causar mudança do solo, da vegetação, da água, e isso poderia favorecer incêndios. Também traria riscos à biodiversidade e inicialmente, como essas espécies teriam um pequeno número populacional, seria muito difícil delas evoluírem e realmente falar que houve ali uma desextinção, até porque elas estariam muito suscetíveis à predação e a doenças. Alguns exemplos práticos são, por exemplo, a gramínea Bromus interruptus, que após 20 anos de tentativa de reintrodução não deu certo, houve muitas falhas, porque ela era muito suscetível a herbicidas, ela também não tinha uma fácil regeneração natural. E outro exemplo é o largato tiu, que ele foi, no século XX, tentaram levar ele para o arquipélago das Ilhas de Fernando de Noronha para predar espécies de roedores que tinham lá, porém ele começou a predar espécies endêmicas da região, espécies nativas. A segunda questão é a questão deontológica. Essa dimensão ela vai concentrar em questões morais e éticas sobre o nosso dever de desextinguir essas espécies. Alguns autores acreditam que como nós, seres humanos, fomos responsáveis pela desextinção de tantas espécies, que nós teríamos esse dever de trazê-las de volta. Porém, alguns conservacionistas argumentam que tem críticas a esses argumentos, né? Eles falam que o bem-estar do animal seria negligenciado, tem muitos custos elevados também para fazer essa reintrodução e com isso também traria riscos aos programas de conservação, porque poderia tirar o financiamento de programas de conservação de animais vivos para colocar esse investimento em programas de desextinção. E o correto seria a gente tentar preservar o que a gente tem hoje. E esses conservacionistas fazem algumas questões, pensam em algumas questões legais e éticas, que seriam, essas espécies elas teriam direitos
se elas teriam direito à vida e quem decidiria isso. Olá, meu nome é Raíssa. Eu vim falar sobre o trabalho de genética. São 3 temas sobre o meu artigo, né? Então eu vou ler porque eu fiz um resumo bem rápido, porque senão vai ficar um vídeo muito longo. Aí eu vou ler bem rapidinho, tá? O texto fala sobre o debate ético, científico e prático em torno da extinção. O que é o uso de tecnologia como clonagem e engenharia genética para reviver espécies extintas. E muitas pessoas acham que essa prática polêmica, dizendo que é sobre brincar com Deus. Ou seja, ultrapassar o limite da ciência que não deveria ultrapassar. Os críticos apontam que trazer animais extintos de volta pode causar sofrimento, como no caso do burcarto, um animal clonado que viveu só 8 minutos com muita dor. Além disso, mesmo que o animal seja trazido de volta, ele não vai ter o mesmo comportamento, ambiente ou cultura de espécie original, o que pode dificultar sua sobrevivência. Outro problema é que esses animais terão pouca diversidade genética, o que pode causar doenças e dificultar sua adaptação no ambiente atual deles. Apesar disso, há quem defenda a ideia por motivos estéticos ou comerciais, acham legais ou emocionante ver aquele animal vivo novamente como se fosse qualquer outro que fosse na vida real. Também pode achar que atrair o turismo, gerar dinheiro com aquele animal vivo novamente. Mesmo por sofrimento, o pessoal acha isso o máximo, né? E no fim das contas, o texto mostra que ainda há dúvidas sobre os reais benefícios, a ética e a viabilidade desses projetos de extinção. É isso. Vou falar um pouquinho sobre os benefícios e os argumentos questionados contra a bioextinção. Em decorrência de grande número de objeções levadas ao longo dos anos, sobre a implementação da extinção, foram também especulados benefícios que a própria prática podia trazer, como o aumento da biodiversidade global, a restauração de relações evolutivas, serviços de ecossistemas perdidos, igual um exemplo é o mamute, na Ártica, e o seguro de vida para as espécies ameaçadas com possível uso no futuro da técnica em conservação, avanços científicos e clonagem, da engenharia genética, e os contra-argumentos, as espécies que podem ser reextintas pela mesma ameaça e causariam a sua extinção novamente, e as barreiras ecológicas evolutivas, os projetos também, que podem desviar os recursos atuais dos animais que estão em extinção, e colocar esses recursos nessas espécies atuais, e a ideia também pode enfraquecer as políticas de proteção com falsas promessas de ressurreição futura, o benefício também incertos e superados pelas objeções éticas, ecológicas e práticas, e a desextinção ainda enfrenta mais objeções também do que vantagens concretas. Seu sucesso depende de resolução das causas originais da extinção e da recuperação adequada dos habitats. Boa tarde, vou falar sobre os aspectos evolutivos e os limitantes para a desextinção. Os aspectos mais limitantes para qualquer ideia de extinção, segundo os diversos atores, é que não estão sendo considerados pelos prepotentes, são as restrições evolutivas que impedem uma espécie perdida no tempo de ser recuperada. O restabelecimento de uma população no ambiente requer um grande número de indivíduos não aparentados, a fim de que eles tenham uma grande diversidade genética e também foi feita uma estimativa em 2017 que acredita que é necessário pelo menos 5 milhões de indivíduos geneticamente diferentes para que uma espécie possa experimentar um potencial evolutivo no ambiente, já que a população fundatória é composta por um pequeno número de indivíduos e experimentará severos problemas genéticos, E além do mais, os fatores de redução de diversidade genética, como a deriva genética em cativeiro, possuem uma baixa taxa de sobrevivência, E pode ser enfrentado como várias situações imprevistas e dificuldade ainda mais no processo,
né? Outro fator considerável para a limitação e a recuperação de uma espécie vai muito além de gerar descendentes fenoticamente semelhantes ao representante que foi extinto, né? Esses organismos que fizeram parte de uma rede intricada de interações bióticas e abióticas, alguns foram estabelecidos por milhares de anos, né? Que o que parece são impossíveis de ser resgatadas, né? E o objetivo final da desextinção é o restabelecimento de uma espécie autossustentável em um ambiente saudável e estável, e que uma série de fatores biológicos, né, deverão ser contemplados entre uma população fundadora com suficiência variabilidade genética. Para encerrar, é importante entender que, embora a desextinção chame muita atenção do público, que seja muitas das vezes vista como uma forma de progresso científico, existem sérias limitações técnicas, ecológicas e bioéticas que não podem ser ignoradas. O artigo apresenta 3 abordagens principais: clonagem, engenharia genética e reprodução seletiva com espécies próximas. Apesar desses avanços, essas técnicas têm limitações importantes. Um dos maiores problemas é que nenhuma delas consegue recriar exatamente a mesma espécie extinta. Isso acontece por certos aspectos biológicos não podem ser recuperados. Estamos falando, por exemplo, da genética mitocondrial, do comportamento natural, da imunidade, da adaptabilidade ao ambiente atual, e até mesmo do microbioma, que é aquele conjunto de micro-organismos essenciais que vive em simbiose com os organismos. Além disso, os autores destacam várias preocupações. Uma delas é que não existem mais os mesmos ecossistemas que essas espécies viveram originalmente. Trazer uma espécie de volta é como colocá-la num ambiente completamente diferente, que pode significar novo sofrimento, desequilíbrios ecológicos e impactos imprevisíveis. Outra questão importante é o debate sobre os direitos dos animais. Se uma espécie for trazida de volta para viver em cativeiro ou sem condições adequadas, estaremos apenas repetindo insultos passados. Mas talvez a reflexão mais profunda e que mais difícil de se chegar é que, seja a de natureza ética existencial, muitos filósofos e cientistas questionam se a desextinção seria na prática uma forma de inverter a seleção natural e até de brincar de Deus. Em outras palavras, até que ponto temos o direito de interferir tanto profundamente na história evolutiva da Terra? Apesar dessas críticas, alguns benefícios têm sido sugeridos. A possibilidade de restaurar ecossistemas danificados, o cumprimento de um suposto dever moral de corrigir erros humanos do passado e o avanço tecnológico e científico. No entanto, o próprio artigo deixa claro que todos esses possíveis benefícios são altamente incertos, como disse o pesquisador Sendo. Projetar benefícios não é o mesmo que alcançá-los. Por fim, um dos maiores obstáculos práticos é a desextinção é a baixa variabilidade genética. Mesmo que um ou outro indivíduo seja recriado, isso não garante uma população viável sem diversidade genética. As espécies não conseguiram se adaptar às mudanças ambientais, o que torna a desextinção biologicamente viável a longo prazo. Então, embora o debate ainda vá continuar por muito tempo, os riscos para os possíveis benefícios, os custos são altos, os impactos são imprevisíveis e os objetivos ainda parecem inalcançáveis. Diante disso, a conclusão do artigo é clara. No momento atual, a desextinção não se justifica como prática científica ou ecológica.